podem. Legal. Depois eu corto. Olá, gente! Tudo bem com vocês aí? Eu estou aqui com as minhas convidadas e com as gurias aqui da Autêntica. Estamos aqui. E a nossa convidada do mês, desse mês para o nosso bate-papo, é a Vanessa, que está aqui. Gratidão por ter aceitado o convite. Muito obrigada pelo convite. Eu sou fã da loja e do trabalho de vocês. Eu fico seguindo nas redes sociais, eu adoro. E vamos poder estar aqui todo mundo junto hoje, né? Nesse bate-papo, pra gente conversar um pouquinho. Então, gente, a Dirlene aqui também, Oi, né? gente. Está Primeira vez que conosco. estou participando também. Nossa carinha vocês já conhecem, né? Então a gente vai começar com as perguntas que vocês enviaram pra Vanessa na nossa caixinha de perguntas no Instagram que a gente abriu aqui. Foram muitas perguntas e a gente ficou bem feliz, né? Gratidão, gente. Isso aí. E vai ser muito rico esse nosso encontro, né? A Vanessa tem muita coisa pra dizer pra nós aí. Então, gente, agora a Vanessa vai se apresentar um pouquinho, falando brevemente um pouquinho de ti. Obrigada. Assim, bem brevemente, eu tô morando agora em Três Coroas, né? Há 2 meses, tô bem feliz de estar aqui. Sou trainer, coach, trabalho com treinamentos na área de desenvolvimento humano e também, né, faço um atendimento individual também com Psyche, que trabalha a crença limitante. Então, assim, tô aqui para ajudar nessa linha. Super recomendo. Então, Vanessa, o que fazer para manter a positividade? Uau, que ótima pergunta. Porque nós temos uma tendência de sempre olhar para o negativo. Aquilo que está faltando ou os erros, essa é a nossa tendência. Então, o bom de saber disso é a gente ir contra isso. E para botar positividade, então a gente tem que botar energia, tem que botar foco nisso. Porque se a gente deixar no automático, a gente vai olhar as falhas, vai ficar se criticando nós e os outros. Então, a primeira coisa para botar positividade no nosso dia é realmente tomar essa decisão. Eu quero ser mais positivo. E a gente começa a olhar nossos pensamentos, se eles estão positivos ou não. E daí a gente, deixa eu trocar esse pensamento aqui por um outro positivo. A nossa fala, às vezes a gente tá, mas como tá difícil. Não, deixa eu trocar. Então tá desafiador. Porque desafio a gente já fica a fim de ir atrás. Então essas algumas pequenas coisas já fazem uma grande diferença no nosso dia a dia. Nossa, que bate-papo bom, gente! Eu tô aqui me estendendo pra estudar um pouco mais. Tô aqui enrolando um pouquinho. Mas já vou pra próxima pergunta então, tá? Por que estar apaixonado ou receber um elogio te deixa animado? Deixa as pessoas... Primeiro porque é bom, né? Não tem quem diga que não é bom. Né? Então, porque nós temos na base, às vezes, essa necessidade de aprovação, de ver que se a gente tem alguém que gosta da gente, a gente, então eu tô no caminho certo. Então, se a gente olhar para essa base e dizer assim, será que eu não tenho como ficar bem e feliz, independente de receber um elogio? Independente de estar apaixonada, será que eu não posso intencionalmente colocar essa energia de conhecer meu potencial, de conhecer o que eu tenho de bom e dizer assim, então independente se alguém me reconhecer, se der um elogio, ou se eu estou apaixonada, eu posso continuar com essa alegria. Esse é um ponto para, de repente, quando a gente não está apaixonado ou quando a gente não recebe elogio. Agora, quando a gente está apaixonado e recebe elogio, é automático mesmo, porque é algo positivo. A gente tem essa questão do automático mesmo, né? De tem alguma coisa positiva, ficamos positivos. Tem alguma coisa negativa, ficamos negativos. E aí que se a gente tem mais autoconhecimento, a gente pode inverter isso. Não precisar do externo para ficar bem. Não sei se Muito eu bem. Respondeu sim, muito bem. Respondeu muito. Então vamos lá, gente, para a próxima pergunta. O inverno deixa as pessoas tristes? Por que o inverno faz isso? E essa é uma ótima pergunta. Pode ver que normalmente o frio faz a gente ficar mais assim. Então, se a gente só estudar essa questão corporal, a gente vê que é igual quando a gente vê uma criança rindo, automaticamente a gente ri. Se a gente tá assim, a gente tem uma tendência de ficar mais triste, mais introspectivo e às vezes pode, dependendo do que tá acontecendo no nosso dia a dia, de ficar mais depressivo mesmo. Claro que vai depender, né, do que tá acontecendo no nosso dia a dia para influenciar mais ou menos essa nossa tristeza. Mas então, assim, essa questão do ficar, né, mais encolhido é uma tendência. Então, o que a gente faz? O contrário. Então né? Então vamos ficar assim, vamos sorrir, né? Então às vezes a gente
vocês que vendem aqui essas coisas lindas e maravilhosas, vamos botar uma cor, né? Vamos botar um sorriso, que daí vai fazer a diferença no nosso dia, assim, né? Se a gente ficar, a gente pode ter uma tendência de ficar triste mesmo. E as cores também, né? As cores mais alegres animam, né? Animam. Então às vezes a gente não tá conseguindo interno, mas a gente usa daí, é aquela questão da intenção, da inteligência. Eu não tô à mercê do externo, mas eu sei usar o externo, né? Também, ó, eu vou usar uma roupa, vou usar uma cor, vou botar um sorriso, vou botar um brinco, né? Vou botar um batom, então já vai fazer diferença. Isso aí, é um equilíbrio dos dois, né? Nem 8 nem 80, né? Isso aí. Então eu não posso olhar pro externo, eu também não posso... Então vamos para a próxima pergunta. Opa. Essa pergunta aqui é assim, ó. Como não sentir culpa por se afastar de familiares tóxicos? Uau, que boa pergunta. Delicada. Delicada. Primeiro que a gente, assim, começa com a questão de reconhecer essa palavra tóxica, né? Então, olhar para isso, né? O que é o tóxico? Então, assim, eu acho que quando a gente tem alguma, né, o amigo, família ou alguém, né, às vezes é um colega de trabalho que é tóxico, a gente tem a gente se influencia, né? Tem um ditado que diz, somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. Se a gente for estudar, por exemplo, a biologia da crença, ele fala da influência do meio ambiente para ti. Então, lembra que na primeira pergunta tinha... como é que eu mantenho a positividade? Se no nosso automático a gente vai para o negativo, e aí já tem um ambiente negativo, a tendência é ficar mais ainda. Então, se eu tô positivo e o ambiente está negativo, eu tenho que estar bem mais positivo, porque já tem a tendência do negativo e já tem então assim, eu tenho que estar bem forte para continuar mantendo. Então não quer dizer que sempre a gente tenha que se afastar, mas o afastamento pode ser muito positivo porque nos dá mais força. Eu gosto de dar o exemplo de uma pessoa alcoólatra. Então o alcoólatra, ele precisa mesmo ficar longe da bebida para poder se recuperar e dizer assim, né? Então isso também pode ser uma forma da gente não se sentir culpada. Deixa eu, né? Eu tô de repente muito aqui, de repente eu tô muito negativo, deixa eu sair um pouco, me fortalecer porque depois eu volte, né? Eu tive um tio alcoólatra que então assim, ele, né, teve que ficar longe da bebida, depois teve que ficar longe de pessoas que bebiam. E depois ele conseguia conviver com pessoas, né? Então ele estava forte o suficiente. Então a gente ter esse autoconhecimento de dizer, ok, eu posso estar num ambiente de repente mais tóxico, mais negativo, mas eu tenho que estar forte, né? Então essa é uma forma de também a gente ver que eu não tô me afastando porque eu não gosto deles, mas é uma estratégia, né? E também a gente buscar isso como uma estratégia que não precisa ser para sempre. Pode ser, eu posso ir, posso voltar. Mas uma outra coisa que eu acho muito bonita que eu aprendi, que ajuda muito na culpa, é assim, quando a gente faz com um olhar pro outro e não com um olhar só para si. Porque o que acontece? Às vezes se eu tô num ambiente tóxico, eu fico com raiva, eu fico triste, eu fico... Então assim, qual é a energia que eu vou estar trazendo? Então às vezes é até uma proteção pro outro, de dizer assim, eu me afastar do outro vai fazer com que eu não fique com uma energia negativa sobre o outro também. Então eu fico longe, para ficar com uma energia positiva, para daí mandar essa energia positiva pro outro. E aí eu acho que isso ajuda bastante na culpa, pelo menos para mim ajuda. Próxima pergunta. Meu comportamento no dia a dia é estressante. Alguma dica? É uma pessoa estressada. Ai, ótima pergunta. Porque acho que todo mundo sofre de estresse em algum momento da vida ou do dia, né? Então acho que isso é muito útil para todo mundo. Então eu gosto de pensar primeiro, assim, olhar pro estresse. Porque a gente às vezes quer resolver o estresse, só que daí é como a gente diz assim, trata o sintoma e não trata a causa. Então, primeiro de tudo, olhar para a causa. O que está causando estresse, né? Então, porque daí para várias pessoas pode ser completamente diferente. Agora, se a gente for estudar mais a fundo, normalmente o que tem na base é um eu que quer alguma coisa de uma determinada forma e essa forma não está acontecendo nesse formato. E aí a gente se estressa. Ou a gente está estressado porque as coisas não acontecem como a gente quer, ou no tempo que a gente quer, né? Ou a gente está estressado porque a gente não sabe se vai acontecer, então a gente se estressa, né, de forma antecipada. Então isso, né, a base tem um eu que colocou na cabeça alguma coisa. Então se a gente trabalha essa base e dizer assim, tá, e se eu não tiver esse desejo, se eu não tiver esse, né, ou de repente querer ter esse controle, ou de ter esse ponto como, não, tem que ser isso. Se eu não tivesse isso, será que eu me estressaria?
Então a gente começa a refletir, pelo menos para mim, eu sempre fui muito ansiosa, estressada e tal. Então, ele fez a diferença nesse sentido, assim, ok, então, se eu trabalho isso, automaticamente eu desestresso, eu curto mais o que está acontecendo. Olha, eu planejei uma festa de aniversário, mas no ar livre, mas de repente choveu. Tá, e aí? O que eu vou fazer agora? Né? Vamos chamar todo mundo lá para casa? Vamos trocar o dia? Então, assim, a gente só lida com o que acontece se a gente está mais aberto. Não tão naquele controle, porque agora vai dar tudo errado, porque, né? Então a gente... E é aquele negócio da tendência mesmo, né? Lembra da primeira pergunta, acho que foi a melhor de todas, de ser a primeira, né? A gente tem a tendência do olhar negativo. Então a gente tem que estar... Deixa eu buscar Respira, aqui. gente, respira. Deixa eu olhar, né? Então toda vez que dá um problema, um estresse, assim, eu tenho a oportunidade de, deixa eu ver o que eu tinha aqui. Era isso, eu tava exigindo tal coisa. Deixa eu tirar essa exigência e daí vai embora. Eu acredito, é que assim, a gente tem uma pergunta genérica, né? Por isso que eu disse, a primeira coisa é olhar e ver qual que é a causa, né? Pode ser que sejam outras coisas, mas né, de forma genérica, normalmente é isso. Então, tem que cada um observar aí. Me sinto ansiosa no fim do dia. Por que isso pode acontecer? Muito boa pergunta também. A ansiedade, ela vem de uma antecipação, normalmente, né? De uma antecipação de algo que eu gostaria que estivesse acontecendo e não está acontecendo. Né? Então, a ansiedade no fim do dia pode vir por vários fatores também, né? É bom a gente olhar. Mas a gente pode ver assim, será que eu botei muita coisa para fazer no dia e aí não tô dando conta? E aí por isso que eu tá daí no fim do dia me causando ansiedade? Ou será que eu tô vivendo o meu dia de uma forma completamente desconectada dos meus objetivos, dos meus valores e nem tô notando isso e só tem uma sensação interna que tá me incomodando? Mas o nosso corpo é inteligente, ele vai... Por isso que eu acho legal a gente fazer um trabalho de autoconhecimento, né? Por isso que a gente vai fazer uma confraria do autoconhecimento. Legal, gente, já fica a dica aí, pode falar. Porque agora, dia 23 de junho, a gente vai fazer a primeira confraria do autoconhecimento com o apoio da Autêntica aqui, vai ser muito legal. E porque quanto mais autoconhecimento a gente tem, a gente consegue ver o que está acontecendo. Então, o nosso corpo, né? Eu tava falando que ele é inteligente, ele vai dizer, às vezes ele vai ficar doente quando a gente está exagerando, ou a gente, né? A gente tá com um monte de medo de repente a gente acaba podendo ficar com algumas questões assim físicas até, né? O corpo no Psyche a gente acaba trabalhando qual é a mensagem que tem por trás das doenças também. A ansiedade, ela pode estar vindo mostrar que você tá fora do seu caminho. E aí, às vezes a pessoa não tá olhando de qual é o caminho, ou às vezes a pessoa tá achando que uma coisa tá indo pro caminho e não tá, né? Ou ela tá indo para um caminho, mas é porque a sociedade mandou, ou o marido mandou, ou... Né? Alguém disse que alguém botou na internet que aquilo era um sucesso, então a pessoa foi. Mas não é aquilo que realmente faz sentido para ela, né? Então tá desconectado de repente dos princípios, dos valores. Então esse autoconhecimento traz toda essa bagagem que daí... Autoconhecimento é a chave. É a chave, pra mim é a chave. E só uma pergunta, quando é que vai ser a confraria? Isso aí, dia 23 de junho, às 15h30, lá no Gaualing. Então vai ser um bate-papo, vai ser um momento de vivência. Com um café da tarde. Opa, gente! Bora, gente! Bora lá! Bora se conhecer aí, né? Conhecimento é tudo. É tudo. Eu tô perdendo a ordem. Então, seguindo, sou eu. Seguindo. Olha só essa pergunta aí. Quais os fatores que fazem com que as pessoas tenham dificuldade em falar em público? Bom, tem um estudo que diz que as pessoas têm mais dificuldade de falar, mais medo de falar em público do que da morte. Imagina o quanto isso é realmente sério, né? Então, assim, o medo de falar em público, ele vem por quê? Porque a gente tem vergonha. A gente tem... O automático nosso é uma preservação do eu, né? De, então a gente não vai em lugares perigosos, então a gente tem no automático querer se preservar. E aí, então, quando a gente se coloca na frente de um público, daí depende do que a gente tem na base. A gente tem na base de que os outros são amigos ou são inimigos, né? Os outros estão ali todos com os olhos julgando ou estão ali querendo ouvir, né? Então, assim, por isso que eu falo sempre, né, que a gente olhar pro que tem antes, assim. O que tem? Qual é a vergonha? A vergonha é por causa do medo da crítica? Ou a vergonha de medo de ser julgado? Ou medo de daí eu vou falar alguma coisa e errar e aí que feio que vai ficar, né? Então qual é o meu problema de imagem? Ou pode ser uma questão assim até de eu vou falar e alguém não vai gostar, então aquela questão de que eu quero ser amado. Ou seja, todos os nossos problemas vêm do euzinho, né, que tá ameaçado. Então,
E pra fortalecer esse eu e daí de repente conseguir falar em público Sim. daí, né? Porque eu acho que o foco é esse, né? É. A gente quer entender o porquê que acontece, mas também a gente quer saber como resolver. É a gente sair do eu e focar nos outros, né? Então assim, pra mim a parte mais legal de estar falando é justamente não quer que vocês estão fazendo Sim. perguntas, porque é alguém que tá querendo saber isso. Não sou eu que tô achando, ai, o meu melhor assunto de falar é tal. E aí, pra mim, faz mais sentido, né? Porque tá, assim, direcionado pra alguém que tá querendo Sim. saber. Então, quando a gente tá num grande público, se a gente tiver focado no outro mesmo e sair do eu, a gente vai ficar ali. Ah, então, olha, né? Por mais que às vezes a gente é demandado pra falar sem ter umas perguntas, né? Como tá aqui, que é muito mais gostoso, a gente tá com um olhar assim, o que o outro tá precisando? O que então faz sentido pro outro? E daí, o difícil às vezes é na internet que a gente não tem um olhar, né? Quando tem às vezes as perguntas fica mais fácil. Mas às vezes olhar daí no rostinho de cada um, será que às vezes a pessoa isso acontece. Aí tá dando... Tá, mas senão a gente, mas assim, se a gente tá realmente focado no outro, fica mais leve. A gente sai daquele medo de ser criticado, de ser julgado, de não ser amado, sabe? Acho que é essa que eu poderia dizer rapidinho. Sim. Responde muito bem a pergunta, Muito né? bem. Porque, por exemplo, no Psyche, quando a gente trabalha daí direto, no individual, a gente pode trabalhar qual é a crença limitante que cada um tem, né? Ali, e daí fazer essa transformação, que pode ser bem rápida. Então, vou pra próxima pergunta, gente, que veio pra nós. Quanto tempo dura o hormônio da alegria no nosso corpo? Ah, ótima pergunta também. Mas assim, eu não tenho conhecimento da parte dos hormônios, então eu não posso falar nessa parte química, né? Mas o que eu posso falar é do que eu já estudei sobre as emoções. As emoções são efêmeras, todas, né? Então vai ser a alegria, o medo, a raiva. E aí essa é a parte mais interessante, porque a gente fica pensando, quanto tempo eu fico alegre, quanto tempo eu fico triste. E aí a parte natural do corpo, ela de todas as emoções, pode ser uma positiva ou uma negativa, ela dura no máximo 90 segundos. Nossa, achei que ia ter 2 dias. Gente, tá explicado. Que é por isso aquilo que eu falo, a gente tá sempre se cuidando, né? Exatamente, porque 90 segundos é aquele momento assim que de repente a gente não tem controle. É o automático que o externo fez alguma coisa com a gente, né? A gente viu uma cobra passando, vai dar medo, mas depois a gente olha, não, era só uma corda, daí vai passar. Mas é aquele tempo que a gente vai ter pra de repente dizer assim, né? Tipo, a gente fica bem feliz que chegou o namorado, mas não era. Então, é muito rápido. Então, assim, o que vai fazer a gente permanecer é a nossa mente. A nossa mente tem esse potencial, esse que é o bonito, né? A gente tem o potencial de dizer, então tá, eu vou ficar pensando nisso, que isso vai me fazer continuar feliz. Ou eu vou continuar pensando nisso, vai continuar me deixando estressado. Mas se eu tenho esse conhecimento, eu digo, opa, eu posso reverter esse processo, né? E aí fazer esses exercícios com a mente, Muito assim, bem. esse treino com a mente. E a raiva é muito legal de falar, porque assim, quando a gente fala da raiva, normalmente ela é uma coisa mais forte, assim. E aí o que acontece é que quando são emoções fortes, às vezes a gente não consegue com a nossa mente controlar, né? Porque tá muito forte, né? Por isso que a gente... Aí tu entra, né, dentro. Então eu digo assim, quanto mais autoconhecimento e mais autoobservação, eu digo, tá, deixa eu ver. Porque às vezes não é uma raiva que aparece. É só um incômodozinho. Mas aí já vem a chata falando de uma coisa. Não, mas gente, vamos dar conta desse incômodo, né? Então a gente às vezes não quer olhar porque é tão pouquinho. Só que aquilo vai indo, vira uma irritação. Mas daí a gente, não, também não vou falar pra não... Porque às vezes a gente não quer criar conflito. E até vira uma raiva e a raiva a gente estoura. E às vezes a gente prefere ter a raiva porque daí é que a gente tem coragem de falar certas coisas. Né? E aí a gente pode trabalhar num outro lugar. Pra já falar quando tá. Pra falar antes, porque daí a gente, em vez de, como a gente já aprende a lidar com a emoção, em vez de eu estar na energia do incômodo, eu posso colocar uma energia no amor e aí falar com a pessoa. Com a energia do amor e não com a energia do incômodo. Mas aí eu ainda tenho mais força pra lidar com o incômodo do que com a raiva. Mas tudo bem, daí quando a gente tá na raiva a gente usa outros métodos às vezes, porque a gente não vai talvez conseguir no amor. Mas aí talvez a gente vá pra um shopping. Vai pra autêntica. Isso! E vamos passear, vamos tomar um café com o pessoal lá, que é muito legal. A raiva vai passar. Muito bem, A raiva vai vai passar passar. rapidinho. Como deixar de lado a dificuldade de acordar cedo? Eu tenho dificuldade de acordar. Até vou tomar mais um cafezinho, que com acordar essa, cedo né? me lembra cafezinho. Então, de novo, o autoconhecimento pra gente olhar como é que é pra cada um o acordar cedo, né?
Tem pessoas que acordam cedo super bem, que acordam animadas, e tem pessoas que nem eu que acordam mais devagar. Mas eu passei por um período não querendo acordar cedo e dizendo assim, eu quero fazer minha vida podendo acordar tarde. Não tá errado também, né? Cada um tem que olhar pra si e dizer assim, eu conheço várias pessoas que dizem assim, novamente o autoconhecimento. Olha, eu acordo às 9 e depois começo a trabalhar às 10 e é isso. E numa boa. E depois vai trabalhando até mais tarde porque é o seu horário. Então, esse primeiro ponto, assim, essa obrigação de acordar cedo, né? Então a gente poder estar olhando. Eu igual, mesmo, né, podendo fazer meu horário, assim, eu comecei a dizer assim, não, eu quero experimentar acordar mais cedo. Tô gostando de acordar cedo. E aí, mas eu não acordo super animada que nem outras pessoas. Então eu me conheço, eu acordo mais devagar. Então eu vou botando atividades. Então tem gente que gosta de manhã cedo já fazer um exercício físico, né? Ou tomar um banho. Tem gente que toma banho gelado, não sei como, mas, né? Tem vários estudos que dizem que é bom. Podem experimentar. Tem vários estudos, mas eu não tenho. Vamos experimentar, né? Não, não gente. Mas assim, uma das coisas que eu acho que faz mais sentido também relacionada a acordar cedo é quando tu sabe que tu vai ter um dia bom. Como é que tu sabe se tu vai ter um dia bom? Se é um dia focar, sabe, se você sabe que tá ligado com o teu propósito de vida, né, com os teus objetivos, com pessoas que você gosta. Agora, quando você sabe que o dia vai ser complicado, então, aí a gente volta de novo, né, pra base. Deixa eu trabalhar essa base, porque se eu fico só querendo melhorar o acordar cedo, mas o que vem depois do dia? E aí tem técnicas pra gente, assim, então tá, pra acordar cedo, pra melhorar meu dia, o que eu vou botar de manhã cedo? De repente eu vou botar uma leitura de uma coisa positiva, né? Levando a positividade. De uma coisa positiva, de eu lembrar dos meus objetivos e dizer, então tá, hoje eu vou, né? Eu até tenho um planner que eu digo, qual é a intenção do dia? Então, qual é a intenção que eu vou botar pra esse dia? Não importa um monte de desafio que venha. Eu quero estar com alegria, eu quero estar com amor, né? Eu quero responder de forma positiva. Colocar essa intenção, né? Aí, claro, que a gente faz... Daí tem vários estudos também, né? Tem um livro, O Milagre da Manhã, que fala disso. Do que a gente faz no início da manhã faz bastante diferença pro resto do dia. E um dia é o que faz a semana, que faz o mês, que faz o ano, que faz a nossa vida, né? Um diazinho de cada vez. Ela fechou com chave de ouro, né? A pergunta. Como conseguir dar start na lista de metas? A outra, como ter mais energia para realizar as atividades do dia a dia, etc. Atividades físicas, né? E a última pergunta, como ter diariamente disposição para progredir na vida? Muito bom. Combo. O combo. Então, São essas. São essas. Adorei. As perguntas são maravilhosas, eu adorei. Então, vou começar com as últimas, que são bem as duas parecidas, né? Da energia pro dia, ou para as atividades, que também vai estar relacionado com fazer as metas, né? Então, assim, para a gente ter energia, a gente saber, primeiro, o que nos traz energia. Pode ser que o que traga para mim energia é diferente de cada um aqui, né? Então, para um, de repente, ter energia é estar com a família. Para outro, ter energia é fazer atividade física. Para outra, ter energia é estudar, né? Então, a gente saber, né? Aquele autoconhecimento de saber o que é bom para nós, né? E aí, às vezes, a gente tem que experimentar algumas coisas. Isso funcionou, isso não, né? Então, de fazer. Porque, às vezes, a gente fica pegando coisas na internet. Faça isso, faça aquilo, faça... Não é ruim. Eu gosto de ver como, nunca tinha pensado nisso, vou experimentar, né? Mas não levar aquilo como uma coisa de, não, se não for isso não vai ter sucesso, não vai ter energia, né? Então esse ponto, né? Descobrir o que traz energia. Porque às vezes a gente tá ali, né? E deixa eu conectar com isso. Então, por exemplo, às vezes eu tô, né, assim, meio preocupada com alguma coisa, eu digo, eu sei que tomar um banho me renova. Então eu vou lá, tomo um banho e volto, né? Às vezes a gente pode fazer isso dependendo do lugar que a gente tá. Às vezes é uma caminhada, às vezes de repente é ligar pra alguém. Então assim, tô falando assim de algumas coisas que podem melhorar a energia no meio do dia, assim, né? E aí assim, mas pra começar, né, pra ir fazer uma atividade física, pra começar as metas, eu acho que é aquela coisa de qual é o propósito de eu fazer essa atividade física? Qual é o propósito de eu fazer essas metas? Onde é que elas vão me levar? E aí a gente pode ver assim, que a gente tem a questão de curto prazo e de longo prazo. Normalmente, assim, de curto prazo a gente só quer ser feliz, ficar no sofá, assistir um Netflix. Mas de longo prazo a gente quer ser saudável, barriga tanquinha. Eu não só quero ser saudável. Eu tô saudável. Mas aí, então assim, se você se foca no objetivo,
Aí você diz assim, não, eu não tô fazendo isso por hoje, eu tô fazendo isso porque, né, eu quero esse objetivo. E uma coisa que é mais legal ainda é pensar assim, quem eu quero ser, sabe? Porque daí sai do fazer, né, da atividade, que é a meta ou né, o exercício físico, mas eu quero ser. Então, assim, eu resolvi que eu quero ser uma pessoa produtiva, que acorda cedo. Ai, hoje eu me sinto chique acordando cedo. Antigamente eu achava assim, tipo, gente, é muito... Pra mim, quem acorda cedo é aquela pessoa, ou que gosta, tudo bem, né, respeito, ou aquela pessoa coitada que não pode escolher. Tem que acordar cedo. Tem que acordar cedo. Então eu me ouvia como uma coitada acordando cedo. Mas no momento que eu tomei a decisão, quer saber, eu quero acordar cedo, né? Então assim, eu quero Muito ser bacana. saudável, eu quero ser vegana, vamos dizer, às vezes a pessoa, né, eu quero ser uma pessoa altruísta, eu quero ser uma pessoa produtiva, eu quero ser, né, eu quero ser uma personal style aí de atividade física, sei lá. Mas a gente pensar e aí botar esse, sabe, porque daí dá Esse mais... poder, né? esse poder, e daí claro que vai dar mais energia, né, porque daí fica, Aí Sai tu de fazer. tá no propósito, né? tá num propósito de algo maior. E uma outra coisa que também, a questão mais focada daí nas metas, é olhar pra meta e dizer assim, às vezes pode ser que é uma meta meio grande. Então, né, como é que eu posso diminuir ela e fazer uma coisa menor? Porque daí a gente vai cada vez fazendo, a gente vai ficando mais feliz, né? De que, eu fiz isso, eu fiz isso. Então, às vezes a meta é muito grande, então eu trazer no pequeno. E tem uma outra técnica que até dos mini hábitos, assim, eu tenho vários livros, né? Mini hábitos, micro hábitos, que é assim, fazer algo ridículo de tão fácil, sabe? Então, por exemplo, eu quero ter uma meta de ler um livro por mês. E aí eu não tô conseguindo e tal, mas aí eu vou botar uma página por dia, não sei o quê. Gente, pra start, né, que foi essa pergunta, é uma frase, é um parágrafo. Ou a questão da atividade física, então tá, eu só vou botar o tênis. Já é Só isso. Porque entrar em ação, sair da inércia é o mais difícil. Mas daí no momento que eu entrei em ação, tipo, comecei a ler só um parágrafo. Mas daí me deu vontade de ler mais. Então, pra dar o start, O início. fazer se botar na cabeça de fazer alguma coisa muito ridícula. Então, isso eu acho que pode Ajudar. super ajudar. Amei essa pergunta e essa resposta. Amei. Amanhã eu vou começar com tênis no meu pezinho. Muito Gente, bem. posso fazer uma pergunta bônus que não tava aqui? Pode, Minha pergunta. pode. Se tu puder explicar, Vanessa, o que é a Cycle? Eu saquei lá. Viu que eu quero saber porque eu não sei, né? Não tem problema. O Psyche é uma metodologia, né, que ela trabalha a crença limitante. Ela trabalha direto no subconsciente. Então, assim, pra gente fazer fazer diferença, né? Eu tô num hábito, eu quero fazer diferente. Se a gente for por meio da repetição, da aprendizagem, a gente vai chegar lá. Mas o trabalho do Psyche é ele ir direto no subconsciente, né? De fazer um exercício direto ali. É como se a gente tivesse, como se fosse no computador lá um arquivo e a gente tira um arquivo e bota outro, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma crença de eu não mereço, eu não posso, eu sou incapaz, ou dinheiro é sujo, né? Não posso ficar cheio de dinheiro, ou maratona não é pra mim, né? Sabe? A gente tem às vezes algumas coisas que a gente não acredita na gente mesmo, né? Então, é como se a gente tivesse mas aí vamos colocar o quê? Eu acredito, eu posso, eu mereço, né? Se eu treinar, eu vou chegar lá, né? A gente não vai, que nem eu digo, no Psyche a gente trabalha a crença. Não quer dizer que, eu acredito que eu posso correr uma maratona, não vai correr no dia seguinte. Sim. Mas ela vai, porque o que acontece? Se a gente não trabalha a crença, o que é? A gente vai pro treino, ou se machuca, ou foge do treino, né? Procrastina, ou a gente, vai e a nossa performance acaba não sendo boa. Agora, se a gente trabalha, eu consigo. Aí a gente, né? Então a gente vai também de uma forma mais fluida, assim. Então O subconsciente já entendeu o que consegue. Já entendeu o que consegue, assim. Então vale bastante a pena, assim. Eu sou fã, né? Esperamos de coração que vocês tenham gostado. A gente tá aqui, assim, com Comentem. muitas coisinhas na cabeça já, né? Pra pensar e tal. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Curte, envia pra alguém que você acha que vai gostar desse vídeo, tá? Que é muito importante e é muito rico, igual eu comentei antes. Então é isso, né? Gratidão. Obrigada pela oportunidade de conhecer
esse povo de vocês, né? Que a gente Gratidão a acaba você se que está nos ouvindo, É, nos vendo. É uma delícia, assim, muito bom, obrigada.